Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui de costura no meu canal. Hoje o tutorial é dessa saia, uma saia evasê com braguilha, com bolso faca, com presilhas, que tá super em alta agora. Foi um pedido de algumas de vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Tentei fazer da forma mais didática possível, então vamos lá? Vamos costurar. O tecido que eu vou usar aqui é um linho. Esse linho aqui, ó, veio lá da Teciplás. Eu vou deixar o link da loja deles da Shopee. Eles têm uma lojinha da Shopee, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Eles têm um preço muito bom. E é essa cor aqui, ó, que é uma cor de amora. Eu pensei que fosse uma magenta, mas não, é uma amora. E é bem bonito. Eu coloquei meu tecido aqui. Ele tá dobrado somente uma vez. Aqui tá a largura. Aqui tá o comprimento. Eu posicionei essas duas peças de roupa aqui para eu explicar para você como que vai ser o corte. Como a saia é evasê, quando a gente faz assim, ó, a gente economiza bastante tecido. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, aonde tá essa dobra, onde tá o encontro das duas auréolas, eu coloquei aqui nessa lateral, que vai ser o meio da frente, que já é aberto. Agora, as costas não tem emenda, então eu deixei nessa parte do tecido que tá a dobra dele, que é inteira. Então, vai ser as costas. Aí eu posicionei aqui, ó, duas peças evasês que eu tenho pra vocês verem, ó. Aqui a parte da frente eu vou cortar, aqui na orelha, a cintura e pra cá a largura. Aqui embaixo eu vou usar essa largura todinha, porque esse aqui é o comprimento que eu quero. Então vou usar essa largura todinha. Aí vai sobrar um pedacinho aqui na lateral, tá vendo? Essa lateral eu consigo botar as costas ao contrário, com a cintura pra cá. A frente a cintura tá aqui, as costas a cintura tá aqui. E aí eu venho com a cintura aproveitando esse tecido aqui, ó, da lateral e vou abrindo pra fazer a largura. Aqui embaixo, da mesma largura que vai ficar a frente, eu depois posiciono na frente aqui em cima e corto as costas. E com isso eu economizo o tecido, porque se eu fosse cortar os dois pro mesmo lado, eu precisaria de duas alturas de tecido, entendeu? Fazer a saia assim, acho que até sobra um pouco. Vou medir aqui pra vocês que eu tenho bastante tecido. Vou medir quanto que eu gastei. Ah, Estela, mas eu não tenho uma saia evasê pra medir assim. Vou mostrar pra vocês como é que você faz usando uma saia tubinho que você tem aí na sua casa mesmo. Posicionei aqui a saia tubinho pra gente ver, ó. Aí eu posiciono ela no comprimento que eu quero e vou cortando aqui mais largo. Aqui nessa parte de baixo dela, ó, pra cortar mais largo da largura da minha outra que eu gosto, tem 15 centímetros. Aqui, ó, na bainha, você corta 15 centímetros aqui mais largo. Então, você vai pegar a sua saia tubinho, marca 15 centímetros aqui, ó. E aí, vem traçando uma linha reta daqui. Reta, assim, reta porque ela não tem curva, mas só que ela vai abrindo. Você vai traçar uma linha da cintura, tá vendo o alfinete aqui, ó? E vai abrindo, ó, até aqui embaixo. Então, vamos começar a cortar? Agora eu vou pegar aqui, ó, vou medir a minha frente da cintura até aqui na barra. E tem que dar a mesma quantidade aqui da cintura na lateral até a barra. O meu vem até aqui, tem essa sobra aqui, ó. Então tem que cortar lá fora e igualar todo esse tamanho. Você pode vir medindo toda a cintura e marcando, fazendo pontinhos, para poder fazer esse arredondado aqui, ó. Para quando o vestido não ficar dando um oval aqui na lateral. Agora, por ela, a gente vai cortar as costas. Venho aqui com a minha frente e posiciono agora ao contrário aqui nas costas, ó. Onde a gente vai cortar as costas. Lembrando que aqui na frente eu tenho uma margem de costura, né, que vai ser a costura de fechamento aqui na frente. Então, ela passa um pouquinho aqui, ó, das costas. E agora é só cortar as costas igual a frente. Temos frente e costas cortadas, a gente vai separar as costas, porque nós vamos agora cortar o bolso aqui da frente. E agora esse passo a passo tá fresquinho nessa cabeça, né? Porque foi o passo a passo que eu fiz o short de alfaiataria agora, da última vez. Que é, ó, aqui da lateral, aqui tá a cintura da saia, aqui tá a lateral, aqui tá o meio. Então, eu marco aqui 4 centímetros da lateral pra cá. E aqui na lateral para baixo eu marco 14 centímetros, que é a quantidade que entra a minha mão.
Se sua mão for maior, que a minha é pequenininha, você pode cortar 15, 16 centímetros para baixo para encaixar sua mão certinho aqui. Aí agora eu venho e corto assim, ó. Uma linha assim, ó. Pronto. Agora a gente vai cortar o tecido que vai por dentro. Dobrei aqui de forma que vai ficar 4 tecidos, ó, tem mais 2 aqui. E aí vou cortar de largura 15 centímetros por 25 de comprimento. Então vai ficar assim, eu abro aqui na lateral onde está a dobra. Então eu tenho aqui 4 tecidos, ó, 4 retângulos. Vou arredondar essa pontinha, eu gosto de arredondar aqui, ó. Esse aqui é aquele tecido que fica por dentro, né, do bolso. Agora vamos pegar esses tecidos, vamos posicionar a frente em cima dele. Vou pegar aquele pedacinho que eu cortei, vou posicionar aqui também. Vou cortar esse excesso aqui, ó, pra ficar acompanhando a saia certinho. Porque ela vai abrindo aqui embaixo, né, então o bolso tem que acompanhar. Aí eu vou separar 2 desse tecido, que vai ser o que vai por dentro, e esses outros 2 aqui, posiciona de novo, aqui na cintura, aqui na lateral, e vou cortar igual a saia. Vai ficar assim, acompanhando a saia. Então, temos aqui a parte da frente cortada. E é um bolso faca, né? Cortei aqui o cós, aí vai ser pra parte da frente, ó, 2 tecidos, maior do que a metade da minha cintura e 7 centímetros de altura, que aí quando ficar pronto vai ficar com 5 centímetros, que é o que eu quero. E cortei outro aqui, ó, mais 2, que vai ser, um vai ser as costas, o outro vai ser a frente. Então tem aqui frente e costas do cós, 2 tecidos para cada um, na verdade são 4 pedaços de tecido. E também aproveitei e cortei aqui umas tirinhas para fazer as presilhas. Pode ser 45 centímetros de comprimento, já dá, tá, gente? Mas eu cortei 2 pedacinhos aqui que eu aproveitei uma pontinha, então ele tem 4 centímetros de largura, você pode cortar 45 por 4 centímetros de largura. Aí eu cortei 2 logo para fazer os 45 centímetros. Cortei também essa parte que vai no zíper, que é o pertigal, que é 2 centímetros maior que o meu zíper. O meu zíper vai ser 18 centímetros, aí eu cortei 20 centímetros de altura por 5 de largura. E esse daqui, que é a extensão ali da parte de dentro, né, da roupa, do zíper, eu cortei assim dobrado, ó. Ele tem 10 centímetros de largura, para ficar dobrado com 5 centímetros igual esse. E cortei a pontinha aqui, arredondada, dos 2, igual. Então, eles têm a mesma medida, só que esse aqui de baixo é o dobro, tá? Você corta dobradinho assim, depois faz esse recorte redondinho aqui embaixo. Fiz as contas aqui de quanto que eu gastei pra cortar. Aí sobrou esse aqui porque eu tinha bastante tecido aqui, tinha 3,20 m. Gastei 1,70 m. Então, eu acho que você comprando, como eu tinha sobra aqui, tinha de onde tirar se precisasse. Acho que você comprando 1,80 m, 2 metros, dá pra fazer a saia, tá bom? 1,70 m fica bem a continha, que foi a quantidade que eu usei aqui. Eu gosto sempre que sobre, né? Então, 2 metros seria o ideal, que é melhor sobrar do que faltar. E depois você não achar tecido pra fazer uma emenda, né? Então, isso porque eu sou baixinha. 2 metros, gente. Fica aí, 2 metros. E tá tudo cortado. Bora costurar. Vamos começar a costura. Aqui tá as 2 bandas da frente, ó. Eu só overloquei aqui a frente, separadas assim. Também overloquei a braguilha aqui, todinha. E essa parte que tem a dobra, overloquei aqui embaixo, na parte arredondada, aqui na lateral. E a gente vai colocar o zíper agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu peguei aqui a frente, ó. Aqui tá a cintura, a lateral, aqui tá o meio da frente. Overloquei, como eu falei pra vocês, juntei as duas aqui. Marquei o comprimento do meu zíper, que é 18 centímetros. E aí eu vou fazer um retrocesso aqui e vou vir uma costura reta até aqui embaixo, na bainha. Feita a costura, vai ficar essa abertura aqui do zíper, né, na parte superior da nossa saia. Então a gente vai pegar aqui, ó. Vamos virá-la ao contrário, ó. Vamos colocar a cintura aqui pra baixo. A abertura vai ficar assim. E aí a gente vai pegar essa parte que é a braguilha e vamos posicionar aqui
de forma que o arredondado fique pra cá, tá vendo? Vamos pregar ele aqui. Braguilha no lugar, a gente vai abrir pra cá e vamos bater uma costura prendendo esse tecido todo pra cá. Feito isso, a gente vai pegar o zíper, vai posicionar ele assim, ao avesso, cabecinha pra baixo. Vamos posicionar ele aqui, de forma que fique bem rentinho essa costura aqui da lateral. E vamos pregar do lado de cá. Zíper no lugar, a gente vai dobrar assim, para que ele fique aqui para baixo. Vamos virar a nossa peça de roupa, para fazer aquele detalhe aqui do lado de fora da braguilha, que é arredondado, né? Então vamos lá, só seguir esse tecido que tá aqui por baixo. Então, ó, já tá começando a pegar forma, a nossa braguilha já tem, né, o redondinho aqui de fora. Agora a gente vai pregar o outro lado desse zíper. Agora a gente tem o lado que a gente pregou e o lado que tá sem pregar. A gente vai vir pra esse lado aqui que tá sem pregar. Aí a gente vai dobrar essa parte aqui, que é a parte direita da saia. Vamos posicionar o zíper aqui, ó. Na verdade, a gente pode primeiro, que é mais fácil ainda, vamos pegar essa parte que é a extensão, coloca aqui do lado do zíper e prega essa extensão no zíper. Esqueci de falar que essa parte aqui tem que ficar um pouquinho solta, né? Aqui de baixo, pra gente conseguir pregar o zíper todo. Preguei a extensão aqui embaixo no zíper, agora eu venho e prego esse lado que tá solto, dobro ele e prego aqui por cima. Aí vou vir aqui nesse pedacinho redondinho, eu vou acertar. Faço um retrocesso. Como eu acertei essa parte arredondada por último, a parte daqui de baixo já ficou presa, né? E aí, ó, a nossa braguilha está pronta. Aqui tá a minha braguilha, ó, a cintura, a lateral da nossa saia. A gente vai começar a fazer os bolsos. Eu vou pegar aqui o bolso, essa parte que a gente cortou igual da saia, e vou posicionar aqui, ó, de um lado, do outro, e vou passar uma costura fazendo essa união só nessa parte aqui, tá? Essa parte reta. Vem da cintura até aqui. Coloquei no lugar, né, o tecido. Aproveitei e bati uma costura aqui, ó, pra esse lado aqui do bolso, pra ficar presinho. Igual vocês viram fazendo, ó. Fica um acabamento bonito também. Vou virar aqui o avesso. Gente, tô usando overlock branca porque eu não tenho overlock dessa cor, tá? A linha de overlock dessa cor. Eu uso fio na minha Ultralock. Aí eu procuro ter as cores básicas, então não investi. E tá tudo bem. Se eu fosse fazer pra vender, claro que eu colocaria aqui a linha da cor, o fio da cor certinha. Então vou pegar meu bolso aqui no avesso, vou dobrar ele pra dentro assim, ó. Ó, como a gente fez o corte ali, ele acompanha certinho a saia, tá vendo? Agora eu vou pegar o outro tecido e vou posicionar aqui em cima. Coloco os alfinetes prendendo esses dois e a gente vai juntar eles aqui, ó. Daqui de cima até aqui embaixo. Hora de fazer as presilhas, eu só vou pegar o tecido que eu cortei, vou dobrar assim para um lado, para o outro e bater uma costura. Você pode bater uma costura de cada lado, eu vou bater de um lado só. Presilhas prontinhas. Bati só a costura só de um lado, como eu falei pra vocês. Cortei com 9 centímetros de comprimento e cortei 5 presilhas. Vou posicionar a presilha aqui, na frente, no meio mais ou menos dessa distância, que aqui ainda tem a margem de costura. Então vou ver aqui o meio mais ou menos que vai ficar e vou colocar a presilha da frente aqui. Calculei aqui pra ficar certinha a distância. Agora aqui nas costas, essa aqui é a minha cintura das costas. Eu vou colocar uma presilha aqui no meio, que eu já marquei onde é.
uma de um lado, não vou chegar muito aqui na ponta porque eu ainda vou entrar nessa cintura, e outra aqui do outro lado com a mesma medida. Então a presilha das costas no lugar também. Vamos pro cós. Eu vou pegar os dois tecidos assim, ó, vou fazer a união aqui também. E aí vou passar uma costura aqui na parte superior com a margem de 1 centímetro para poder a gente fazer a união desses dois tecidos pro cós. Eu não vou colocar intertela não, tá? Vou fazer assim sem. Você pode colocar intertela, você pode colocar mais um tecido no meio desse mesmo aqui, que aí vai ficar mais grosso. Eu vou fazer assim mesmo. Costura feita, eu vou abrir assim, ó, o cós, vou virar o tecido, né, pra esse lado aqui de cima, que eu vou costurar, batendo uma costura, prendendo ele, ó. Coloco o tecido pra cá e venho batendo uma costura, prendendo ele. Vou pegar um desses cós, né, porque são dois. Esse aqui inteiro vai ficar pras costas e esse daqui vou dobrar ele assim, de forma que ele fique no meio certinho e vou cortar no meio, porque a frente tem botão, né? Então tem uma abertura na frente. Fiz esse corte, vou vir pelo avesso, vou juntar aqui certinho e vou passar uma costura pra ser aquela quina da frente, né? Comecei com retrocesso, terminei com retrocesso. Agora eu venho aqui e corto essa ponta superior para poder a gente virar, ó, e ele ficar assim, ó, com a quina bonitinha. Pode vir com a tesoura para acertar essa quina, a tesoura sem ponta. E aí ficou a quina da frente, faz isso na outra parte também. Aqui é as costas, né, a cintura que tá com as presilhas. A gente vai pegar o cós, que ficou assim, ó, com a costurinha por dentro. E aí eu peguei essa parte que vai ficar pra dentro, que tá com a costura batida, e overloquei também, ó, que ele vai ficar pra dentro, né? Então a gente vai pegar, ó, e vai virar ele assim. Essa parte que tá sem overlock a gente vai prender aqui na cintura. Vou vir colocando os alfinetes. A gente vai passar a costura aqui unindo o cós com a parte das costas. E aqui tá a nossa frente, a gente vai fazer a mesma coisa. Esse é o cós da frente, a gente vai posicionar ele assim, ó, com o overlockado pra fora. E essa parte de dentro, essa parte que tá aqui, ó, a gente vai unir aqui. Aí a gente vai unir aqui na frente certinho, tem que ficar certinho aqui, costura dobrinha com dobrinha. Só colocar os alfinetes pra gente passar na máquina também. A gente vem aqui e passa a costura unindo ele assim. E do outro lado a mesma coisa. Agora eu só vou posicionar o cós assim no lugar, vou dobrar ele para que ele fique no devido lugar dele, só para poder eu entrar nas laterais e depois a gente prende esse cós. A frente a gente faz a mesma coisa. Prendi aqui na frente, ó, onde tem a abertura com o alfinete, para poder a gente agora posicionar. Aqui tá as costas, ó, cós e lateral. Agora eu venho posicionando, e ela tá com o lado certo pra cima, venho posicionando a frente com o lado certo pra baixo, né? Que vai ficar lado certo com lado certo. Posicionado certinho em cima, eu venho colocando os alfinetes de um lado e do outro pra formar a largura da minha cintura, pra gente passar uma costura de cima, embaixo, até lá na bainha, fechando essa saia nas laterais. Pronto, alfinetes, agora vamos fechar as laterais. Essa daqui é a lateral da saia, né? Eu entrei, cortei o excesso de tecido que tava pra cá. Agora a gente vai desmanchar só essa parte aqui do cós pra poder a gente embutir ele. É só desmanchar mesmo, não tem segredo.
A gente vai passar o overlock nessa lateral da roupa aberta, assim, ó, com o cós aberto, tá? Pra cima, assim. De cada lado a gente vai passar o overlock separado. De um lado todinho separado e do outro lado separado. Pra poder a gente fazer essa cintura embutida. Ó, passei o overlock aqui na lateral da roupa, né? Agora a gente vai fechar a lateral assim, ó, aberta, igual tá aqui o cós. É só a gente vir aonde a gente tinha entrado certinho, passando a costura. Quando eu overloquei, essa parte aqui, ó, que vai ficar dentro do cós quando a gente dobrar assim, eu já overloquei ele pra cima, ó, porque ele vai ter que ficar escondido dentro desse cós, tá? Então vamos só fechar essa lateral. Se você achar mais fácil deixar igual estava, reto mesmo, sem ter que abrir pra embutir, pode fazer também que dá certo, tá? Dá menos trabalho. Aí vou posicionar aqui as costuras certinhas, na direção certinhas. Aí eu vou pegar aqui, ó, entrei na lateral certinho da largura que tava, vou abrir e vou dobrar o meu cós com essa parte aberta assim. E aí do lado de fora vai ficar assim, ó. Aí aqui, quando você for costurar, você pode prender essas pontinhas para ficar mais bonitinho, tá? Ele vai ficar um cós embutido. Agora a gente vai prender todo esse cós. A gente vai pegar todo esse tecido, colocar pra dentro aqui do cós, esse aqui é o avesso, né? E esse aqui é o lado certo. E a gente vai passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó, na parte da saia mesmo, mas bem rente aqui a união da saia com o cós, pra ficar bem embutido, bem disfarçado. Aí aqui no começo do zíper a gente pode dar uma dobrinha e depois continua assim com o overlock. E aí vamos batendo essa costura, prendendo o cós. Olha essa costura aqui, quase não dá pra ver. Do lado de trás aqui, né, a gente vê ela aqui, mas aqui do lado de fora a gente quase não vê ela. Vou aproveitar e colocar a presilha no lugar. Então eu posiciono ela, dobro aqui a pontinha, 1 centímetro, e posiciono como se ela fosse ficar no lugar dela, né? Então eu vou vir aqui por dentro, seguro essa pontinha aqui de 1 centímetro e coloco o alfinete nele, ó, pra não sair do lugar. Vai ficar certinho. Feito isso, eu vou abrir aqui e vou passar uma costura mais perto da ponta do cós e outra costura eu vou passar aqui mais pra ponta, pra não desfiar e sair, sabe? Ó, vai ficar assim. Feitas as duas costuras, você vê que fica desfiando, né? Então a gente corta bem rente a última costura. Ó, vai ficar assim. Com uma presilha embutida. Lembra que na da bermuda eu queria ter feito assim, não fiz? Mas aqui eu fiz, gostei, ó. Tem várias formas, né, gente, de pregar a presilha. Essa aqui é uma delas. Agora vamos à bainha. A bainha eu tô meio na dúvida se eu passo overlock e só dobro ou se eu dobro 2 vezes. Eu acho que eu vou dobrar 2 vezes, porque ela tá bem comprida ainda. Dobrei uma, dobro mais uma vez e faço a bainha. Agora eu vou fazer a casinha, pregar o botão e a nossa saia vai estar pronta. Então esse foi o resultado final, eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo. Não esqueça do gostei porque ajuda muito o meu canal, se inscreva se você gosta de tutoriais de costura, deixa aqui embaixo a sua sugestão e até o próximo vídeo, beijos!